No dia de hoje vamos falar sobre zerar a entrada dos nossos clientes. Boa, zerar pode ser uma palavra assim bem, né, muito forte, né, que muitas pessoas levam ao pé da letra. Não vou deixar então a palavra zerar. Vou falar diminuir a entrada que o nosso cliente precisa ter na hora de fazer o financiamento. Então sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, me chamo Jones Pastore. Sou engenheiro civil, sou advogado, sou corretor de imóveis e há mais de 13 anos, desde o ano de 2009, eu trabalho exclusivamente com construções financiadas. E na minha cidade de Itumbiara, no interior do estado de Goiás, uma cidade de 105 mil habitantes, já ajudei mais de 630 famílias a conseguirem a casa própria através desse financiamento. Então vamos começar. Eu vou trazer aqui o caso do André e da Vanessa, né? Um casal fictício, que teria aí uma renda bruta, os dois, renda bruta, R$ 7.000 somado. São casados. A data de nascimento do mais velho, né? Vamos imaginar que seja o André, 22 de março de 1990. E eles têm ali um FGTS de 15 mil. E eles chegam no meu escritório, né? E falam, Pastore, eu quero ter a minha casa própria. Já andei aí em diversas imobiliárias. E as imobiliárias, elas não encontram um produto para mim. Por quê? A Caixa Econômica, ela financia uma parte e a outra, eu e a Vanessa, temos que ter o dinheiro e a gente não tem. Você tem algum produto para mim? E eu falo para eles que eu tenho um produto para eles. E esse produto é o financiamento do terreno junto com o financiamento da construção. E aí nós vamos mostrar nessa live como é possível eu diminuir essa entrada do meu cliente, do André e da Vanessa, ou de qualquer outros clientes, seja quais forem as suas rendas, né, sejam quais forem os valores que eles percebam. Então, vamos lá. O André, primeira coisa que eu tenho que falar para o André. André, eu vou fazer uma simulação aqui para você. Vou entrar no site da Caixa, vou entrar no simulador da Caixa. Para quem não sabe entrar, é só entrar no Google e digitar simulador Caixa e já vai aparecer lá o simulador da Caixa Econômica. Então, eu vou entrar e vou fazer a simulação para o André. Como que eu vou fazer essa simulação para o André? Ele ganha R$ 7.000, ele é casado, então são mais de um comprador, né? Vou colocar que ele tem mais de 3 anos de FGTS, né? Todas aquelas informações que o simulador, que é muito dinâmico, ele pede. E ali eu coloco um valor de um imóvel, eu ainda não sei qual o valor do imóvel. Talvez se eu perguntar para o André, André, qual que é o valor do imóvel que você quer? Talvez ele, sem noção, né, sem ter conhecimento de quanto que a renda dele tem potencial para financiar, talvez ele vai falar um valor muito fora. Então é pergunta que a gente não faz. Ah, eu quero um imóvel de 500 mil. Tá, mas o André ele poderia ter um imóvel de 500 mil? Poderia. Só que a Caixa iria financiar só X e ele teria que dar uma entrada muito maior. Então eu quero que o André, ele com R$ 7.000 que ele ganha, com o potencial de financiamento que ele tem, que ele consiga financiar o imóvel dando a menor entrada possível. E qual é a menor entrada possível, Pastore? A menor entrada possível é 20% sobre o valor do imóvel. Porque a Caixa Econômica financia no máximo 80% do valor do imóvel. Então eu fiz uma simulação para o André, talvez eu comecei lá colocando 500 mil, pode fazer assim também, né, para vocês conseguirem chegar no valor que ele consegue financiar. Esse valor do financiamento que está aqui na quinta linha. Sexta linha. Sexta linha, valor do financiamento. Ele consegue, com a renda dele, né, com a renda dele e da Vanessa, eles conseguem financiar no banco um valor financiado, pegado emprestado do banco, R$ 208.000. Então, o banco vai emprestar para eles 208 mil, certo? Então, eu preciso ter, então, um imóvel de quanto? Qual é o valor do imóvel? Eu faço uma regrinha, ensino isso dentro do mini curso, gente. Para quem ainda está perdido, para quem ainda não é aluno do nosso mini curso gratuito, o link aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, vou pedir para a minha equipe colocar também, viu, equipe? Colocar o link desse mini curso para vocês assistirem. São 6 aulas, ele é gratuito, vocês podem assistir, ele fica disponível por 15 dias. Lá eu ensino todo esse passo a passo básico de construções financiadas. Então eu pego, os 208 mil é o potencial de financiamento, não é valor de imóvel, é o potencial de financiamento que a renda de André e de Vanessa conseguem. Eles ganham 7 mil, então eles podem pagar até X reais de prestação. Quantos por cento que a Caixa Econômica aceita que André e Vanessa comprometam?
30% se for no sistema de amortização constante, a tabela saque, e 25% da renda se for na price. A gente colocou aqui, nesse caso aqui, ficou a de saque. Saque, então, 30% de 7.000 dá 2.100. Vocês podem ver aí no final, aí embaixo, aí, que a prestação está em 2.040. Então, está bem próximo do valor de 2.100 que a Caixa Econômica aceitaria que ele comprometesse da sua renda. Haja vista que a Caixa entende que ele precisa comer, se vestir, se transportar, ter cultura, né, um monte de coisa. Então, não pode pagar 7.000 de prestações, só pode pagar 2.100. Tá aí com 2.040, permitindo, então, que ele financie 208.000, que é 80% do imóvel. Lembra, gente? A Caixa financia no máximo 80% do valor do imóvel. Então, esse valor de financiamento é 80%. Quando eu pego esses 208 e divido por 80%, eu chego no valor do imóvel de 260.000. Que aí vai me permitir que eu tenha uma entrada de 20%, que é a menor entrada possível. Pastor, André e Vanessa, eles querem uma casa de 500.000. Então, se eles querem, ou eles aumentam o valor da renda deles para poder financiar mais, ou eles arrumam mais entrada do que esses 20%, porque os 20% é mínimo. Se eles quisessem um imóvel de 500.000 reais, a Caixa, nessa renda de 7, vai financiar os 208, e eles teriam que arrumar 292 de entrada, que é muito mais do que os 20%. Não tem problema, se ele quiser, a Caixa Econômica faz. Então vamos entender que André e Vanessa não têm entrada, não têm dinheiro, então é o que der aqui. Então vamos tentar jogar a menor entrada possível, o valor da entrada menor possível aos 20%, que nesse caso aqui então seria 52.000 reais, 20% de 260.000 reais, que é o valor do imóvel. Vamos lá, agora o segundo passo. Então, eu fiz a simulação lá no site da Caixa. O segundo passo agora é eu definir dentro dos 260.000, não dos 208, tá? Não é em cima dos 208 que é o financiado. É em cima dos 260 que é o valor do imóvel. Então, agora eu vou definir os valores para o terreno e para a construção. Vamos lá. Valor do imóvel, 260.000, no qual o André e a Vanessa deveriam dar 52.000 reais de entrada e a Caixa financiaria 80%, que é 208.000. Vou trazer uma ressalva aqui que o legal do financiamento de aquisição de terreno e construção é que a entrada de recursos próprios, de acordo com os normativos do banco, ela deve ser aportada diretamente na obra. Então a Caixa não pede que André deposita 52.000 lá na conta para ela ir liberando os 260, não. E também não pede que André pegue os 52.000 e pague o terreno, parte do terreno, e a Caixa só venha e complemente e deixe o dinheiro financiado para a obra, não. No normativo da Caixa está escrito que os recursos próprios serão aportados diretamente na obra, conforme o cronograma físico-financeiro. Qualquer outra coisa que disserem para vocês ao contrário, seja quem for, está errado, porque quem manda na Caixa Econômica é o normativo habitacional. O normativo habitacional está escrito: recursos próprios serão aportados diretamente na obra. Então, esses 52.000 aqui, o André e a Vanessa, eles deveriam aportar dentro da obra. E se eu conseguir que essa obra ela não necessite desses 52.000? Então, esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Então, agora, nesse passo 2, eu vou determinar qual é o valor do terreno e qual o valor vai para a construção. E aí a gente tem que ficar esperto nesse cálculo. Por quê? A Caixa Econômica, ela, tratando-se de compra de terreno e construção, ela não tem uma regrinha que algumas pessoas acreditam que exista, e isso é mito. Algumas pessoas falam assim: o valor do terreno tem que ser até 30% do valor do imóvel. Não existe essa regra. Isso aí é para quando a pessoa já tem o terreno, aí para o engenheiro da Caixa Econômica não precisar fazer a avaliação do terreno, que dá trabalho, aí a Caixa, o terreno já é da própria pessoa, então coloca como 30% e tá bom, não precisa fazer a avaliação. É uma benesse que a Caixa dá para os engenheiros dela, para eles não precisarem fazer esse esforço quando se trata de construção em terreno próprio. Quando eu falo de aquisição de terreno e construção, eu posso ter terreno mais caro do que 30% do valor do imóvel. Eu posso ter terreno com 40%, com 50%, com 60%, com 70%. Pode, não tem problema nenhum. Só que a gente tem que ser analítico. Quanto mais caro eu pago no terreno, quanto mais eu tiro desses 260.000, eu tiro para pagar o terreno,
menos sobra para construção. E no terreno não tem como fazer mágica, não tem como eu falar assim, Caixa, eu estou pagando 130 no terreno, mas na verdade é 80. Isso não existe. Porque a Caixa manda os engenheiros dela, prestadores de serviço dela, ir lá e fazer a avaliação do terreno no valor de mercado. Então não tem como eu jogar esses 52 mil a mais no terreno. Não existe essa manobra. O terreno ele tem que ser avaliado no valor de mercado. Então no terreno não tem como mexer. Mas na construção, a gente vai ver dentro dessa live aqui em números que é possível eu construir com um valor menor do que aquele que eu vou informar para a Caixa. Eu consigo construir com um valor menor, porque a referência que a Caixa utiliza para poder, né, liberar a metragem da casa, de acordo com o valor, essa referência que a gente utiliza, que se chama CUB, ela é bem generosa. Esse valor por metro quadrado do CUB, ele é bem generoso, a ponto que a gente consegue construir com aquele valor e ainda sobra. Nesse caso aqui não vai sobrar, porque eles precisariam ter os 52 mil, então nós vamos tentar encaixar tudo isso aqui dentro. Então, dos 260 mil reais, estrategicamente, eu vou colocar o menor valor possível do terreno. Mas também não dá para ser, né? 40 mil reais o terreno e 220 para a construção. Se der, assim, né? Se na sua cidade comporta isso, tudo bem. Mas na minha cidade, em Itumbiara, que eu vou trazer como referência, para ter um imóvel que valesse 260 mil depois de pronto, né? Como se ele já tivesse pronto, teria que ser numa região ali onde que os terrenos seriam em torno de 80 mil reais. Então eu tento, né, sempre que possível, jogar até um terço do valor do imóvel para o valor do terreno. Assim a gente não vai ter problema com viabilidade, assim a gente vai ter mais dinheiro sobrando para a construção, e quando o cliente tem a entrada, isso gera lucro para nós, aí a gente pode entregar nas chaves. Quando o cliente não tem a entrada, ele mesmo executa a obra e a gente faz a gestão do processo. E isso eu vou falar aqui para vocês daqui a pouco. Então, a regrinha que eu vou ensinar aqui para vocês hoje, quando o cliente não tem a entrada, a gente não gastar muito dinheiro com o terreno. Pastor, então qual é um parâmetro bacana? Um terço. 260 dividido por 3, eu estou colocando aqui 80 mil reais. Eu tenho terrenos bons em localizações razoáveis em Itumbiara a 80 mil reais que eu poderia ter sim uma casa que valesse depois no final 260 mil. Então, se eu vou gastar 80 mil com o terreno, vai me sobrar 180 mil para construção. Haja vista que o valor do imóvel é 260. Pastor, e se você gastasse 120 com o terreno, aí sobraria 140 para construção. E aí a minha contabilidade de reduzir a entrada o máximo para André e Vanessa, ela seria prejudicada. Então, André, a condição que eu vou arrumar para você aqui é da gente arrumar um terreno que tenha, né, um valor aí de 80 mil reais, que tem ali no bairro tal, no bairro tal, no bairro tal, no bairro tal. Ah, não, eu quero morar num bairro que é 120 mil reais. Tá bom, André, beleza. Você vai ter que arrumar uns 40 mil de entrada, então. Ah, mas eu não tenho. Então, não dá, né? Também não dá para ficar fazendo milagre. Estou trazendo aqui condições para que você consiga sair do aluguel, ter a sua casa própria, mas tem que ser do meu jeito, do jeito que eu estou explicando. Então, tudo bem. 80 mil para o terreno, 180 mil para a construção. Qual que é o próximo passo agora? Passo 3. Nós vamos definir o padrão construtivo. Olha, eu estou com uma construção no valor de 180 mil reais, o terreno no valor de 80, mas qual é o padrão construtivo que eu vou fazer? A Caixa Econômica ela utiliza como referência a NBR 12.721, que tem 3 padrões: padrão baixo, padrão normal e padrão alto. O padrão baixo é a ficha técnica que tem dessa casa, né, que é uma casa modelo, lógico que não é aquela casa que tem que ser feita, mas só para ela usar como referência. É uma casa muito popular, uma casa que tem laje, mas é uma casa bem simples, uma cerâmica muito baratinha, cerâmica só ali aonde que vai a pia mesmo, né, em cima da pia, no box do chuveiro, a caixinha de descarga aquela de cordinha, então bem simplesinha, inclusive até a metragem que eles utilizam como referência é de cerca de 40 metros quadrados. A do padrão normal, e essa casa tem um banheiro, a casa do padrão normal, ela já tem ali a referência dela, lógico que a gente não vai ficar preso nisso, mas ela tem uma referência de 100 metros quadrados e ela já tem 2 banheiros, ela já tem cerâmica nas paredes, ela já tem cerâmica não só no box do chuveiro, ela já tem uma caixa de descarga mais bacana, ela já tem uma cerâmica mais cara um pouquinho.
Então esse é o padrão normal. E o padrão alto já é um porcelanato, já é um padrão de acabamento mais bacana, já é uma casa com 3 ou 4 banheiros, já é uma casa com porcelanato, cerâmica nas paredes e tudo, né? Onde que tem cozinha e onde que tem banheiros. Então, essas são as principais diferenças aí dos padrões baixo, normal e alto. Então, pegando pela metragem, pegando pela quantidade de banheiros, eu vou preferir pegar essa casa e passar ela como padrão normal. O padrão normal, o valor do metro quadrado é superior ao do padrão baixo e é inferior do padrão alto, né? Que está ali no meio. Mas qual que é esse valor por metro quadrado para o padrão normal, Pastore? Qual é esse valor? Nós temos, né? Vamos ver aqui o que é o padrão normal primeiro, né? Uma casa residencial unifamiliar térrea do padrão normal, em alvenaria convencional, estrutura de concreto armado, com sala, 3 quartos, sendo um suíte, banheiro social, banheiro de serviço, cozinha, área de serviço e garagem coberta, 100 metros, 41. Estrutura de concreto, alvenaria de vedação, isso é o padrão normal. O valor, esse valor por metro quadrado, quem faz, né, tem a Caixa Econômica que faz pelo Sinap. O Sinap é utilizado mais, né? É utilizado aqui também para esse processo, mas ele é utilizado mais para aquelas empresas que vão participar de licitação, vai licitar uma obra pública, né? O Sinap funciona mais para isso. Tem também para imóveis, tem para o padrão baixo, normal e alto, mas os valores deles para os padrões normais e altos são inferiores ao do CUB. Então a Caixa ela permite que a gente, né, escolha, né, dentro das fontes oficiais, Sinap ou CUB, qual o valor que se adequa mais ao nosso projeto. E eu prefiro para o padrão normal e para o padrão alto. Recomendo sempre a gente utilizar o CUB, porque o CUB, nesses dois padrões, é maior do que o Sinap. E hoje, no R1N, residencial unifamiliar normal, para o padrão normal, ele tem o valor de R$ 2.042,03, sendo para materiais, né, R$ 895, para mão de obra R$ 1.054, para as despesas administrativas R$ 91, para os equipamentos R$ 29 centavos. Essa mão de obra, ela é muito alta. Por que está muito alta, né? E muito discrepante do que... Esse daqui é de Goiás, tá? Cada estado tem um. E vocês só digitar CUB, né? CUB e o estado de vocês vai sair lá na página que tem. Mas por que a mão de obra para fazer uma casa dessa, residencial unifamiliar, no padrão normal, está em R$ 1.054,72? Porque quem faz esses valores, né, o Sindicato da Indústria da Construção, ela consulta as grandes construtoras, CNPJs grandes, e eles passam esses valores. E essas construtoras, eles têm encargo social, têm encargo trabalhista, funcionário tem 13º, férias, blá, 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 um monte de coisa. Que nós, construtores pequenos, nós não temos que preocupar com esses custos. Geralmente a gente contrata lá um empreiteiro de mão de obra e esse empreiteiro já vem com a equipe dele, põe lá e combina com a gente por um valor do metro quadrado. É assim que é a prática. Pastor, eu quero ser mais organizado, eu não quero correr tanto risco. Então você pode, e é permitido, é legal, é permitido pela legislação, você colocar todo mundo registrado como microempreendedor individual, colocar todo mundo sobre contratos de prestação de serviço através de CNPJ. Cada colaborador pode abrir um microempreendedor individual e eles seriam prestadores de serviços para você, né? E se não tiver subordinação trabalhista, você não vai ter responsabilidade trabalhista com eles. Então, o valor por metro quadrado que a gente combina quando a gente vai fechar uma casa é muito menor. Na minha cidade é muito menor do que esses R$ 1.054 que são destinados aí para a mão de obra. Então, esse valor aqui, essa diferença é o que vai começar a nortear o que eu consigo de desconto para o meu cliente entre o que eu vou passar pela Caixa e o que eu vou conseguir executar de verdade. Mas daqui a pouco a gente já vê isso aqui nos próximos slides. Então, eu tenho lá, né, no valor do imóvel, 260 mil, sendo destinado 80 para o terreno e 180 para a construção, certo? E eu vi que o padrão normal dessa casa, de acordo com o CUB, que é feito pelo Sinduscon do estado de Goiás, e cada estado tem o seu, hoje, estou no mês de abril, a tabela que saiu foi do mês de março, o valor está em R$ 2.042,03. Então, esses R$ 180 mil da construção, eu vou dividir por esse valor por metro quadrado do CUB, que era R$ 2.042 no padrão normal. Eu vou dividir. Só que antes de dividir, vou passar para vocês dois macetes.
2 macetes que a Caixa Econômica permite. Tudo que eu estou passando nessa live aqui, gente, é o que a Caixa Econômica permite, tá? Não tem nenhuma gambiarra, tudo que a Caixa Econômica permite. Dos 2.042,03, eu ainda vou majorar, eu ainda vou aumentar esse valor aí, para a casa diminuir. Pastor, mas por que você vai diminuir a casa? Eu preciso diminuir a casa porque eu tenho que gastar menos do que 180 mil reais. Eu tenho que economizar aí cerca de 52 mil, que é a entrada que o meu cliente não tem, lembra? Meu cliente não tem. Eu até coloquei lá no começo que ele tinha FGTS de 15 mil, eu vou esquecer. Eu vou falar que ele não tem FGTS, não. Não tem FGTS, não. Vamos para zerar mesmo aqui a entrada do cliente. Vamos ver se a gente consegue. Pelo menos diminuir, né? Então, 2.042,03, eu vou majorar isso aqui ainda para eu diminuir a casa. Porque se eu fizesse assim, essa casa daria ali uns 88 metros quadrados. E 88 metros quadrados eu não conseguiria economizar 52 mil reais. Né? Eu não consigo economizar. Então eu tenho que diminuir um pouco a casa. Então vamos majorar esse valor por metro quadrado. Como, pastor? Vamos lá. Passo 4. Definir os adicionais que são permitidos pela Caixa Econômica. E aqui eu trago um trecho do COT, Caderno de Orientações Técnicas da Caixa Econômica, que os engenheiros da Caixa Econômica, prestadores de serviços dela, deveriam ter isso como uma bíblia, e muitos deles nem sabem o que é. E você que me assiste, você que me acompanha aqui no nosso canal do Consultor Fora de Série, você que vai se inscrever agora no nosso mini curso gratuito que nós temos, Negócio de Sucesso, Construindo Casas com o Dinheiro da Caixa. O link está aqui embaixo, viu, gente? Na descrição tem o link. Acho que a minha equipe colocou aí também, né? Minha equipe colocou aí fixado também. Só você se inscrever e já assistir às 6 aulas gratuitamente. Você vai ficar mais imerso nesse mundo de construções financiadas. Então, a Caixa Econômica tem esse caderno de orientações técnicas, né, que eu estou compartilhando um trecho aqui com vocês, que ela fala esses 2 principais pontos aqui. Essa parte de cima, custos como serviços preliminares, fundações profundas, contenções, custos complementares e aqueles incluídos na proposta como outros, geralmente não compõem o orçamento de referência, sendo necessário excluí-los do custo proposto para realizar a comparação com a referência adotada na análise. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que fundação, muro de arrimo, muro divisório, jardim, piscina, todas essas coisas não estão naqueles R$2.000, daqueles R$2.042 da tabela CUB. Porque ele só considera, aqueles 2.042 só estão considerando a viga baldrame para cima. Não está considerando fundação, não está considerando o que tem ali de fora, ali muro de arrimo, terraplenagem, né? E lógico que eu vou falar para o André e para a Vanessa, né, para eles escolherem um terreno dos R$80 mil que seja plano e que, se possível, nem de muro precisa, né? Para a gente não gastar dinheiro com essas coisas, porque senão isso vai ter que sair aí do bolso deles, que eles não têm, né? Então, a escolha do terreno vai ser determinante nessa fase aqui também, para a gente poder conseguir diminuir essa entrada deles. Cada detalhe aqui vai fazer diferença. Então, eu sabendo que a fundação não está inclusa, eu posso incluir naqueles 2.042. Eu posso incluir a fundação, o custo da fundação. E eu também posso incluir aqui no 4.1.13.7, é acatável a adoção da taxa de bonificação, despesas indiretas, BDI, de até 18% para obras executadas por construtoras, se for CNPJ, e de até 6% para obras executadas por profissional autônomo. Ou seja, só de na obra ter, e é obrigado ter, né, para fazer o financiamento e para fazer obra, ter engenheiro, ou ter arquiteto, ou ter um técnico em edificações. Então, só de ter, eu já posso colocar esse BDI de profissional autônomo de até 6%. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar fundação e vou colocar também esse BDI. Antes de colocar lá na continha, trago aqui também um trecho da ficha técnica da Caixa Econômica do padrão normal, que fala, né, itens, serviços e materiais não inclusos na demonstração, projeto, fundação, jardim, muro, arrimo, estacionamento, remoção de material relativo à escavação do terreno, remoção de entulho, ligação de água, energia, esgoto, fossa e sumidouro, instalação de água quente, serviços para adequação dos projetos, administração local, BDI, administração e emolumentos. Então, ela traz aqui também, a própria Caixa Econômica traz também, porque ela transcreve isso da NBR 12.721, que fala que naquele valor do CUB não está incluso isso aqui, então não está incluso, como eu estou destacando, a fundação, que só tem somente a viga baldrame que está inclusa, e também não inclui aqui o BDI.
PDI não está incluso. Então, é isso que eu vou acrescentar naqueles 2.042. Então, eu estou lá, 180 mil dividido por 2.042,03 e vou colocar duas parcelas. Vou colocar mais 7% como sendo fundação. Pode ser mais, pode ser menos, mas a literatura costuma dizer que a fundação fica em torno de 7% do valor do imóvel, do valor da construção. Então, eu coloquei aí 1,07, considerando 7% de fundação, e vezes 1,06, que é o BDI. Lemos no trecho agora do caderno de orientações técnicas que a Caixa permite e coloque-se um BDI de profissional autônomo de 6%. Então, isso vai majorar, né? Os 2.042, agora vai passar para quanto? 2.042 mais 7%, mais 6%, vai dar 2.316. Vai dar 2.316. Então, eu vou pegar os 180 mil e vou dividir por isso aqui, vai dar uma casa de... Ainda não dá, né? Agora eu vou encontrar. Passo 5. Encontrar a menor área que tenha viabilidade. Então, essa parcela de 180 mil, dividido pelos 2.042, dividido pelo 107, dividido pelo 106, vai dar uma casa de 78 metros quadrados. Essa casa, gente, é importante, né? É importante, não é só... eu poderia tirar aqui também o custo de terraplenagem, de muro de arrimo, se o terreno precisasse, poderia. Só que aí a casa ia ficando tão pequena, tão pequena, tão pequena, tão pequena, porque vai desidratando, vai desidratando, vai desidratando, que pode ser que essa casa, se ela tivesse pronta, né, o engenheiro da Caixa ia fazer essa avaliação. Se essa casa já tivesse pronta no futuro, né, dentro desse terreno, ela valeria os 260 mil? Porque a Caixa Econômica é um banco. Se a pessoa não pagar, ela vai tomar. Então, se ela for tomar e levar a leilão, ela quer que vale no mínimo os 260. Então, na minha cidade, onde eu tenho terreno de 80 mil, se eu fizesse uma casa de 78 metros quadrados com 2 banheiros, no padrão normal, ela teria mercado que comprasse ela por 260? Teria pessoas que teriam interesse em comprar ela por 260 mil? Na minha cidade, sim. Na minha cidade, sim. Então, essa é a pergunta que você tem que se fazer. Né? Se essa conta que você está fazendo, na onde você vai construir, se essa casa, se ela já estivesse pronta, se ela valeria esse valor que está sendo proposto. Então, na minha cidade, sim, então ela tem viabilidade. Então, eu poderia fazer ela com 78 metros quadrados e ela ainda teria viabilidade. Agora, a minha expectativa é que 78 metros quadrados, eu consiga construir, eu consiga pagar os 80 mil do terreno, né? E eu consiga construir com menos de 180. Porque 180 é o que eu vou passar na planilha da Caixa. Mas eu não tenho 180 mil. Eu só tenho aqui 180 menos 52, que é a minha entrada. Tá vendo aí a entrada de 52 mil reais? Eu não tenho 180. Eu tenho 52 mil a menos. E é isso que eu vou tentar fazer para ajudar aí os nossos clientes André e Vanessa. Será que a gente vai conseguir? Passo 6. Agora a gente vai calcular o preço do custo da obra. O preço de execução real. Né? Eu estou passando para a Caixa Econômica como 180 a construção e ela permite que eu passe e ela viu que tem viabilidade, que o imóvel depois de pronto vai valer 260 no mínimo. Então agora eu tenho a missão de fazer essa casa de 78 metros quadrados, que é a menor possível, fazer ela com menos de 180, porque o meu cliente não tem a entrada de 52. E aí, será que eu vou conseguir? Então agora eu vou calcular o preço de custo da obra e para isso eu vou voltar lá naqueles valores do CUB, lembra? A tabelinha do CUB, que a gente entra lá no site, né, do Google, coloca CUB, o estado que a gente quer e a gente acha essa tabelinha que é dividida aqui, os 2.042 eles estão distribuídos entre materiais, mão de obra, despesas administrativas, equipamentos. Eu chamei isso de teórico, que é o valor que é teórico, que é o valor que a gente vai passar pela Caixa. Mas só que eu vou ter uma coluna aqui que é a praticada. Que a praticada eu vou gastar menos. Pastor, mas você sabe quanto que você vai gastar de material? Olha, hoje eu sei, depois de algumas obras que eu fiz, eu tenho as minhas composições. Eu tenho os meus valores, eu tenho as minhas referências. Mas a maioria que nos assiste, e eu quando comecei, eu não tinha. Então eu utilizo como referência, sim, os valores que são feitos pelo CUB. Porque já alguma empresa já foi e já fez o orçamento. Cotou cimento, cotou areia, cotou ferragem, cotou brita, cotou trelha, cotou cerâmica, cotou torneira, cotou tudo.
já está cotado. Por que eu tenho que cotar? Então eu posso, né, com uma margem de segurança definida, eu posso confiar nesses valores. Lógico que se eu fizer uma gestão de obra melhor ainda, né, comprar direto de fornecedores, isso, fazer cotações, eu consigo reduzir os preços, mas se eu fizer aquela gestão porca, né, que eu não me preocupo com nada, que eu compro como se o dinheiro fosse infinito, eu vou gastar mais. Então, esses valores aqui são uma gestão média, nem a melhor dos mundos, mas também nem aquela lambona. Então, vou colocar aqui do lado os preços praticados. Dos materiais, eu vou colocar os 895,31, os mesmos que estão na tabela CUB. Por quê? Alguém com experiência, alguém que já faz isso sempre, cotou e deu certo, 895,31. Então, eu vou manter. O que eu vou mudar? Eu vou mudar a mão de obra. Por quê? Eu não vou pagar 1.054,72 por metro quadrado para um empreiteiro fazer e entregar a casa na chave. Né, a mão de obra, né, a parte da mão de obra, pedreiro, encanador, pintor, eletricista, né, essa parte eu não vou pagar 1.054, só se eu tô, né, aí não. Então, lá na minha cidade, para esse valor, eu estou até majorando um pouquinho mais, né, a gente paga menos na nossa região, R$ 500 por metro quadrado. Então, não é os 1.054, a gente paga menos. Pastor, mas por que é 1.054? Vou repetir. Porque a construtora que fez, CNPJ que fez, tem lá encargo social, tem encargo trabalhista, tem um 13º, tem férias, tem terço de férias, tem um monte de coisa que nós, construtores pequenos, quando a gente empreita a mão de obra para algum construtor, para algum empreiteiro de mão de obra, a gente não se preocupa com isso. E se eu quiser me preocupar, eu posso organizar, fazer contrato com eles através de microempreendedores individuais. Então, R$ 500 eu estou colocando o preço praticado na minha região. Despesas administrativas, R$ 91,71, vou manter. E os equipamentos vou manter também. Então, os 2.042 que seria o total, o teórico do CUB, que é o que eu passo pela Caixa Econômica, na prática, ele vai cair para 1.487,31. Mantive material, mantive despesa administrativa, mantive equipamento, a mão de obra que foi o que fez dar diferença. Então, para eu executar só o corpo da casa, lembremos, gente, só o corpo da casa, não está contando o muro, não está contando grama. Inclusive, vou falar para o André e a Vanessa, ó, se vocês for fazer esses trem aí, vocês fazem por fora. Eu estou garantindo aqui para vocês a casa, que é o que a Caixa quer. Se quiser fazer muro, a Caixa Econômica não quer saber de muro, não. Se você quiser fazer, você faz aí por fora. Já que você não tem os 52 mil, então eu estou criando uma condição para que a gente consiga fazer a compra do terreno e a construção do corpo da casa. Não vem inventar moda. Se quiser inventar moda, tem que pagar, tem que tirar dinheiro do bolso. Porque ele vai ter que tirar um pouquinho. Daqui a pouquinho vocês vão ver. Daqui a pouquinho ele vai precisar tirar. Então, para a Caixa, eu estou com dois cenários aqui. O para a Caixa, que é o teórico, que é o que eu vou mandar para a Caixa Econômica, e é tudo dentro da legalidade, tudo dentro dos parâmetros que eles tomam como aceitável. E eu tenho do outro lado o que a gente vai gastar de fato, o que a gente vai gastar de verdade. E eu tenho que lutar para gastar menos do que eu estou passando pela Caixa Econômica. Lógico, porque senão eu não consigo diminuir a entrada. Então vamos lá, a Caixa Econômica, né, eu vou passar o terreno como 80 mil. E quanto que eu vou passar o terreno, preço de custo? Quanto que eu vou pagar de fato para o terreno? Não dá para eu pagar 100 mil, né? Mas também não pode ser menos. O valor vai ser o mesmo. Por quê? A Caixa Econômica vai mandar o engenheiro dela avaliar no preço de mercado. Então, se você colocar, vou colocar 120 aqui para ver se sobra aqui para construção. Se você fizer isso, você corre sérios riscos de não ser aprovado o seu financiamento. Pode acontecer uma sorte ou outra aí, né, de ter algum engenheiro da Caixa desavisado, né, não muito preocupado com as coisas e pode aprovar, mas eu não recomendo a gente nem tentar. Terreno, então, 80 para a Caixa e, de fato, nós vamos pagar os 80 mil para o vendedor. Na construção, vou passar pela Caixa Econômica os 78 metros quadrados que nós vimos, por R$180 mil, colocando nos custos adicionais a fundação 7% e colocando o BDI de 6%, que é aceitável pela Caixa Econômica. Do custo, quanto que vai custar? A gente não tinha visto que o valor era 1.400 e pouquinho, vamos voltar aqui, 1.487 praticado. Então eu vou gastar aqui
na construção 1.487 vezes os 78 metros quadrados da construção, vai dar de fato para eu construir essa casa, para eu não, para o André e a Vanessa construírem, né? Eu ainda não entrei na jogada aí, eles construírem a preço de custo, pagando o material, pagando a mão de obra, R$116 mil. E eu tenho que colocar aqui nessa conta do preço de custo 13 mil de honorários. Nesse caso, gente, quando o André e a Vanessa não têm a entrada, mas não tem nada mesmo, gente, nós estamos fazendo quase que uma filantropia. Não dá para eu entregar a casa na Chaves. Se eu fosse entregar a casa na Chaves, né, e tem algumas pessoas que falam aí na internet que só os 80% é possível e ainda o construtor ainda vai ganhar dinheiro, gente, isso é muito, muito, muito difícil. Eu não vou falar impossível, que talvez tenha uma cidade ou outra que o mercado é muito louco e isso passe, mas é praticamente impossível. Então eu estou considerando aqui 5% sobre o valor do imóvel, que é 260 mil, valor do imóvel terreno mais construção, 260. Estou considerando 5% para a gente fazer um serviço que eu chamo de gestão do processo. E por esse serviço a gente receberia 13 mil reais. Não dá para eu entregar desse jeito para André e Vanessa, nem entregando a casa na administração, nem muito menos fazendo uma empreitada global. Mas eu posso fazer os serviços que ninguém sabe fazer, que é aprovar o financiamento de aquisição de terreno e construção. Ninguém sabe fazer isso, e isso é muito importante porque você entrega algo de valor, você entrega o dinheiro na mão do cliente. E aí você olha aqui, Pastore, uma casa de 78 metros quadrados, cara, aqui na minha região eles estão pagando R$15 por metro quadrado aqui para ser responsável técnico, fazer projeto. Estou recebendo aqui R$1.100, R$1.200. O pessoal paga isso aqui, é muito desvalorizado a nossa profissão de engenharia, de arquitetura, é muito desvalorizada aqui na minha região. Mas você não está só fazendo o projeto, você não está fazendo só acompanhamento de obra, que infelizmente é desvalorizado aqui no Brasil. Infelizmente, só tem porque é obrigado, porque se o CREA não multasse e a prefeitura não emitisse os documentos, não teria. Você está entregando algo de valor, que é entregando dinheiro para o André e para a Vanessa conseguir tirar o sonho deles do papel. Gente, e eu fiz isso centenas de vezes. E isso é muito gratificante. Os clientes, eles têm você, né, como uma pessoa especial, aquela pessoa que viabilizou o financiamento, que viabilizou a conquista da casa própria. Isso, além de deixar a gente muito envaidecido, ainda coloca dinheiro no nosso bolso. Não sei se para você essas cifras de 13 mil para fazer o projeto. Pastor, eu não sou engenheiro, não tem problema. Arruma um freelance para fazer os projetos, fazer, quando tiver esse serviço, fazer para você e você passa a parte desses 13 mil para ele fazer o projeto e fazer o acompanhamento de obra. Não paga os R$15 não, pelo amor de Deus, não paga R$15 por metro quadrado não. Não desvaloriza os engenheiros não. Mas 13 mil reais você seria remunerado por fazer esse serviço. E a gente coloca, né, não é uma tabela, não estou tabelando serviço, mas eu acho justo sim, 5% do valor do imóvel, 260 mil vezes 5%, 13 mil, é um valor justo sim pela relevância do serviço que nós estamos prestando. Então, colocando tudo isso, né? A construção para a Caixa Econômica, né, o valor do imóvel total daria 260, que é 80 do terreno e 180 da construção, colocando 78 metros quadrados da casa, colocando o BDI de 6% e a fundação de 7%, e o imóvel como padrão normal, né? Mas na realidade a gente vai gastar menos. A gente vai gastar 80 no terreno, não tem jeito. Na construção nós vamos gastar menos, 116 mil. O André e a Vanessa têm 116 mil para fazer esses 78 metros quadrados, só o corpo da casa, sem muro. Tem que arrumar um terreno bacaninha, assim, que não gasta terra, que não gasta muro de arrimo. E 13 mil são os nossos honorários. Isso dá, somado, 209 mil. Contra 260. 260 eu vou passar pela Caixa. Mas o André e a Vanessa fazendo e pagando eu para fazer toda essa gestão do processo de financiamento, aprovar o financiamento, a minha equipe vai fazer o projeto, a minha equipe vai acompanhar a obra, 13 mil, eu vou conseguir fazer isso tudo com 209 mil. Não estou colocando aqui custo de documentação, não estou colocando aqui custo de juro de obra, isso o cliente vai ter que arrumar um jeito, e isso é aos poucos, né? Não é nada de uma vez, é aos poucos que ele vai pagando. Então isso aí não tem jeito, gente. Isso aí não tem jeito. Todo financiamento que eu fiz, eu nunca coloquei documentação e juro de obra na conta.
Sempre eu falava pro meu cliente, ó, tem documentação e tem juros de obra. Isso daí você vai arrumando dinheiro, para de ir no restaurante, para de fazer aquelas viagenzinhas que você faz de vez em quando. Durante esse processo agora, vai ficar quase um ano aí, só em casa, comendo bolacha, comendo esse miojo, não vai fazer extravagância não. Você tem que pagar essa documentação e pagar os juros de obra. Era o que tínhamos, né? Era o que as pessoas, se elas querem realmente conquistar a casa própria, elas têm que fazer um esforço. Se não fizer, também não adianta a gente ficar lutando por elas. Então, 260 contra 209. Pastore, olha só, o valor da entrada lá na simulação era 52 mil. E a Caixa financiava, emprestava do dinheiro dela 208. Isso quer dizer, então, Pastore, que 260 que eu vou passar pela Caixa e vou gastar só 209, eu estou economizando para o meu cliente, mesmo sendo remunerado em 13 mil reais, eu estou economizando para ele 51 mil. 51 mil. Ele precisava só de 52 de entrada, então eu não consegui zerar a entrada, fracassei nessa live, eu não consegui zerar a entrada, mas eu consegui reduzir de 52 mil para 1 mil reais. Meu cliente vai ter que pagar a documentação por fora, vai ter que pagar os juros de obra conforme a obra vai evoluindo, porque, para quem não sabe, a Caixa Econômica é um banco, né? Então, conforme ela vai emprestando dinheiro, lá no primeiro mês ela paga o terreno, 80 mil para o dono do vendedor, para o dono do terreno, o vendedor do terreno. Então, pagou lá 80 mil reais. No mês seguinte, ela vai querer os juros proporcionais daqueles 80 mil. No mês 2, ela pagou 80 mil, está acumulado, e agora eu peguei mais um dinheiro para construir. Peguei 30 mil reais para começar a construção. Então tem 110. Em cima de 110 vai se cobrar o juro de obra proporcional ao mesmo juro que é o do financiamento. Então ele não paga prestação. Durante a obra não se paga prestação, mas se paga juro de obra. A prestação só vai ser paga depois que a obra está pronta. Então eu não consegui zerar, mas eu consegui reduzir para R$1.000 a diferença, e eles pagam a documentação e pagam os juros de obras. Essa é a melhor condição que eu tenho para André e para Vanessa, para eles saírem do aluguel. E eu falo com a experiência de quem fez 630 financiamentos lá em Itumbiara, no estado de Goiás, que isso é um mercado maravilhoso, porque André e Vanessa não conseguiriam comprar uma casa pronta. Eles não conseguiriam comprar uma casa de 260 mil pagando só 209. Só a aquisição de terreno e construção que permite isso, porque esses 52 mil teóricos, eles deveriam aportar na obra. Então, se eles estão fazendo uma gestão inteligente, que eles conseguiram economizar, eles não precisam ter esses valores. Isso aqui, que eu expliquei para vocês, isso aqui vale 13 mil reais? Vocês viabilizar um financiamento de alguém que não conseguiria comprar a casa agora, porque não tem a entrada, vocês fazendo toda essa contabilidade que vai passar pela Caixa Econômica legalmente e que o nosso cliente vai gastar menos e ainda nos remunerar, economizando 51 mil reais, vale os honorários de 13 mil? É muito mais compensativo e muito mais valorizado do que só eu fazer um projetinho de 78 metros quadrados, fazer um acompanhamentinho de obra que a pessoa nem valoriza. Poucas pessoas valorizam isso. Que as pessoas valorizam é resultado. E é esse resultado de 51 mil reais que eu proporcionei, né, que quero compartilhar aqui com vocês